uma conexão muito forte com a Shem. Mas eu ainda não tinha, né, naquela época eu não tive o mérito de conhecer o judaísmo. Mas mesmo assim eu sempre pensava, falava, por quê? Eu queria tanto passar, queria tanto esse emprego, né? Queria ter passado, fiz a prova, queria ter passado, queria trabalhar com isso. Hoje eu percebo que aquilo não era bom para mim. Eu não iria aguentar, sabe? Então, muitas das vezes na nossa vida a gente chora por uma migalha, sabe? Por um pedacinho de pão. A gente chora, a gente fala, ô meu pai, eu quero só um pedacinho, só um pedacinho. Olá a todos, estamos começando mais um podcast diário de Bet Noah. Eu sou a Hannah e hoje a gente vai falar sobre a emuná, a importância da emuná na nossa vida. Primeiro eu gostaria de começar dando alguns exemplos que eu mesma já presenciei, né? Algumas das minhas experiências com a emuná na minha vida. Bem, muitas das vezes, né, várias delas, se a gente perceber todos os dias, a gente tem algo para testar a nossa emuná, né? Você chegou tarde no trabalho, o seu carro, a sua moto estragou no caminho. E aí, como qualquer ser humano, a nossa tendência é sempre reclamar. Nossa, mas hoje o dia está turbulento, né? Aconteceu isso, cheguei atrasado, vou perder meu emprego, vou não sei o quê, e cheguei atrasado para buscar as crianças na escola, e não sei o quê. E é sempre aquela murmúria, aquela reclamação, né? Mas quando a gente entende a emuná, quando a gente percebe a confiança, né? Quando a gente entrega a nossa vida na mão de Hashem, a gente percebe que até em coisas ruins deveremos agradecer a todo tempo a Hashem. Por quê? Porque assim, se o seu carro, você simplesmente está indo a um lugar, está indo ao mercado e simplesmente o seu carro estourou o pneu, né? Estourou o pneu. E aí você vai e, o que é compreensível de todo mundo fazer, reclamar. Nossa, meu pneu furou justo agora, nossa, tá chovendo, tá com muito sol, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E quem tem emuná entende o quê? Obrigado, Hashem, mas a gente geralmente nunca agradece a primeira instância quando acontece algo ruim. A gente só agradece depois, e depois que a gente vai entender o porquê daquilo ter acontecido. Teu pneu furou, né? Como já aconteceu comigo, né? Meu pneu furou várias vezes, minha moto estragou, meu carro estragou. Chegou um ponto que, né? Você fala, por que comigo? Nossa, olha só, tá chovendo, isso, aquilo. E aí, mais lá na frente, você descobre que naquela mesma rua onde você estava passando, naquele mesmo horário, houve um assalto. E a vítima, no caso, faleceu, né? Teve confronto, teve tiros e a pessoa simplesmente morreu. Aí a gente para e pensa, poxa, eu reclamei que o meu pneu furou, mas eu deveria ter agradecido logo de início a Hashem. Por quê? Porque ele estava me salvando. Às vezes, nem sempre, algo ruim, quer dizer, a maioria das vezes, algo ruim que acontece nas nossas vidas é pra gente, é pra nos salvar, é pra proteger a gente, sabe? É pra proteger. Então, aquela pessoa que morreu poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido eu ali que ia ser assaltada, poderia ter morrido, né? Mas, como meu pneu furou, um pouco antes do lugar que aconteceu, e eu estava, né? Eu preciso ligar para a oficina para arrumar meu carro, minha moto que estragou aqui no meio da pista. E para o Hashem, né? Não foi conosco, foi com o outro. Então, devemos sempre agradecer, porque se você vai viajar, foi comprar passagem, acabou, esgotou, não tem mais passagem, e agora o que você vai fazer?
Você vai xingar, você vai reclamar, nossa, vou ter que voltar para casa, né? Já estava com tudo pronto, estava esperando, estava com a viagem marcada. Cheguei lá, não tinha passagem. Depois, no outro dia, você descobre, você vê no noticiário, né, que simplesmente aquele ônibus que você ia pegar naquele mesmo horário, a qual você não conseguiu comprar passagem, porque a passagem tinha acabado, sofreu um acidente. O ônibus pegou fogo e você poderia estar lá dentro. Entende? Várias vezes isso já aconteceu comigo, que eu falo assim que é uma coisa muito, muito simples assim. Quando algo acontece na sua vida que é para o bem, ele flui de maneira natural. Não tem empecilhos, não tem nada que vá te tirar do caminho. Entende? Então, assim, as coisas de Hashem, quando é para a sua vida, quando é algo bom, ela flui numa naturalidade, assim, uma coisa assim. Ela flui num sentido, como eu vou dizer assim, um sentido gostoso da vida, sabe? Você não tem obstáculo, você não tem problemas, você consegue, assim, de uma forma leve, porque aquilo era para acontecer. Quando algo não é para acontecer, quando a gente está te protegendo, algo ruim vai acontecer, porque ele está te protegendo. E como a gente não entende, quando a gente não fortalece a nossa imuná, quando a gente não tem confiança plena em Hashem, o que a gente faz? A gente reclama. A gente reclama. Ah, estragou meu carro, não consegui comprar passagem. Fui no supermercado e aconteceu isso. E fui comprar alguma coisa e não tinha. Mas às vezes aquele alimento que você ia comprar estava contaminado. Às vezes o destino ao qual você iria poderia ter algo que você não voltaria mais. Entendeu? São coisas que a gente só pensa depois que a gente teve uma experiência. Muitas das vezes, quando eu iria fazer alguma coisa, quando eu ia fazer algo e começava dando errado, mas o que a gente faz? A gente insiste. A gente insiste, a gente vai e fala, não, eu quero, porque somos teimosos, né? Somos brasileiros ali, brasileiro não desiste nunca. Não, vamos, não tem problema. Teve um obstáculo aqui, eu vou. Mas, quando a gente não olha com detalhe, quando a gente não presta atenção, a gente não percebe que aquilo é um aviso, que algo por trás é muito pior. E a gente teima e vai. E aí o que acontece? Acontece outro obstáculo ali na frente. E mesmo assim a gente passa pelo obstáculo e vai. E aí quando chega, né, no nosso destino, em algo que você precisaria resolver ali, acontece algo assim muito pior do que as pedrinhas que você encontrou no caminho. Ah, essa pedrinha aqui a gente chuta, a outra ali a gente pula. Aí quando você chega no seu destino, o que acontece? Você foi, né, resistente, você, não, eu quero, eu preciso, eu vou chegar lá. Quando você chegou, tinha algo muito pior, né? Então era Hashem te protegendo o tempo todo, né? Já aconteceu assim, como eu disse, várias vezes comigo. E hoje em dia eu tento perceber. Claro que às vezes é tão assim no automático, né? Tanta correria no nosso dia a dia que a gente não para analisar. A gente simplesmente pega e, não, eu preciso disso, mas sempre analisem, gente. Sempre, tenha esse sentimento, assim, quando você tiver algo dentro de você, às vezes, é a Hashem falando que não vá, não vá, não vá. E você insiste, não, eu preciso, não sei o quê. E aí você vai. E aí você sofre um acidente, Deus nos livre. Acontece algo muito pior, muito pior. Uma vez eu saí do trabalho e fui a um evento de mulheres. E eu estava bem cansada, não estava muito a fim de ir, né? Mas eu não liguei muito para aquele sentimento interno, assim, de não vai. E eu fui. Tudo bem, na ida não aconteceu nada demais, consegui ir. Teve lá, né, a reunião, uma palestra, assisti, foi de bom proveito. Mas na volta, o que me aconteceu? Sofri um acidente. Talvez, se eu tivesse falado, não, isso não é tão importante assim,
né? Eu cheguei cansado do trabalho, não era algo assim essencial para eu ir, né? É melhor eu tomar um banho e dormir. Não, eu insisti, fui. E na volta eu sofri um acidente. E na ambulância, urrando de dor, o que eu só pensava? Achei. Eu literalmente achei que ia morrer, mas na ambulância toda eu só tava pensando em achei. Nessas horas a gente corre pro pai, né? A gente corre. Geralmente a gente, nas coisas boas, a gente não tende a lembrar, né? De achei. Só quando as coisas se apertam. E isso é um treinamento que a gente deveria fazer também. A gente deveria agradecer. Isso daqui aconteceu, mérito de achei, porque tudo é o mérito dele, né? É tudo ele que nos dá, né? Então a gente tem que sempre agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Pelas coisas ruins, porque eu não entendo. Mas eu sei que é bom quando a gente é criança. E nossos pais falam, você precisa ir para a escola. Muitas das vezes a criança ela não quer ir para a escola. Mas o adulto, ele entende, ele tem um discernimento, ele sabe que aquilo é para o bem da criança. Mas a criança ela não tem aquele discernimento ainda. Mas ela confia nos pais, Ela fala, não, eu não quero ir, mas se meu pai e a minha mãe falam que isso é algo bom para mim, e se eles são meus pais, eu tenho que confiar neles, né? Não vai confiar em pai e mãe, vai confiar em quem? Né? Então é a mesma coisa, é a nossa relação com a Hashem. Né? Devemos confiar nele de forma plena. Minha vida está nas suas mãos, Hashem. O que for para ser, será. Mas era o emprego dos meus sonhos. Hashem tem algo melhor para você. Às vezes a gente chora por uma migalha, né? Quantas vezes a gente chora, pede, porque é muito algo, né? Eu mesma, assim, né? Quando eu era mais novinha, eu tentei fazer alguns concursos, né? E naquela época eu achava que ia ser algo muito bom para mim. Mas o bom pai conhece o teu filho e a Hashem sabia que aquilo não era bom para mim. Então eu não passei, né, nas provas que eu fiz. E na época eu fiquei muito triste, eu me senti incapaz. Eu falei, Hashem, por que isso? Né? Na época, na verdade, eu não estava no judaísmo, mas algo que eu gostaria de deixar aqui registrado é que mesmo quando eu seguia o cristianismo e outras religiões, na verdade eu não era seguir, né? Eu tentava, né, participar, me incluir ali, porque eu estava essa busca incansável que eu tinha. Eu nunca consegui entender muito, isso aí vai ser um assunto para um outro episódio, né, sobre JS, que no caso aí é o Jesus, né, Deus, o Espírito Santo. Quando eu ia rezar, eu nunca pensava, para que eu estou rezando? E aí sempre, no fundo do meu coração sempre se conectava com Deus de Abraão e Jacó, né? Então assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com a Hashem, mas eu ainda não tinha, né, naquela época eu não tive o mérito de conhecer o judaísmo. Mas mesmo assim eu sempre pensava, falava, por quê? Eu queria tanto passar, queria tanto esse emprego, né? Queria ter passado, fiz a prova, queria ter passado, queria trabalhar com isso. Hoje eu percebo que aquilo não era bom para mim, eu não iria aguentar, sabe? Então, muitas das vezes na nossa vida a gente chora por uma migalha, sabe? Por um pedacinho de pão. A gente chora, a gente fala, meu pai, eu quero só um pedacinho. E aí, né, não sei, né, eu não sou mãe, não tenho filhos ainda, mas quem tem filho vai saber como é. Às vezes você vai fazer uma surpresa pro seu filho, e aí seu filho fala, pai, mãe, tô com fome, quero comer alguma coisa. E aí você tem uma surpresa, né, pra ele, você tem um banquete ali pra ele. E ele quer o quê? Ele quer comer uma coisa simples, um negocinho assim. E aí você fala, não vai comer agora, porque você vai almoçar. Não vai comer agora, porque você vai esperar, porque a gente vai sair, não sei o quê. Entendeu? E aí ele chora, a gente chora por causa de uma migalha. E a Hashem está nos esperando com um banquete, sabe? Mas a gente não consegue enxergar o banquete que a Hashem preparou pra gente. Porque ainda não é a hora, não está na hora do jantar. Por isso que você ainda não viu. E você não precisa ver
para você saber que seu pai vai te dar um banquete, se ele está falando não para aquilo, é porque ele tem planos melhores para sua vida, maiores. Ele te conhece, ele sabe que você não vai gostar. Um pai conhece muito bem o filho. Se o filho fala que, eu não gosto, o filho não gosta de certas coisas, né? Vamos supor, o filho gosta de um certo tipo de brinquedo, tem uma certa habilidade. O outro tem outra habilidade. Um tem habilidades manuais, o outro tem mais habilidades intelectas, entendeu? Então você vai dar um livro para o que tem mais habilidade manual ou para o que tem mais habilidade, né, intelectual? Você vai dar o livro para um filho que tem habilidade intelectual e para o filho que tem habilidades manuais, você vai dar uma caixinha de ferramenta, alguma coisinha assim que ele vai brincar com um brinquedo mais, né, manual. Então, até para a gente não assim sair, eu acho que do nosso propósito. Todos nós temos um propósito, né? E nós temos alguma facilidade em trabalhar com algumas coisas. Então, todo pai, o bom pai, conhece o teu filho, conhece suas características. Então, quando algo na nossa vida a gente achou que seria o melhor pra gente, e a gente tentou aquilo, mas não deu certo, porque seu pai falou, falou não, isso não vai ser bom para você. Mas você se preocupa se o seu pai... Quando a gente é criança, a gente não se preocupa se os nossos pais foram no mercado fazer compras, né? A gente só procura algo para comer quando a gente está com fome. Então, automaticamente, mãe, tem o que de almoço? Tem o que de janta? Não preciso me preocupar, porque minha mãe e meu pai vão fazer o almoço. Dessa mesma forma, a gente deveria ter a fé, ter a emuná em Hashem. Eu não sei como, quando, mas eu sei que está nas mãos dele. O que ele quiser, o que ele decidir é isso mesmo, sabe? Eu sei que isso é uma prática, não é fácil, né? A gente falar, o discurso é muito bonito, mas na prática não é assim. Por isso que eu estou falando sobre isso com vocês, para a gente poder praticar cada vez mais, né? A gente ter essa confiança plena em Hashem, porque ele sempre vai dar o melhor pra gente. E às vezes a gente chora por causa de uma migalha, sendo que ele tem um banquete pra gente. Mas eu não sei se ele tem, mas você tem que confiar. Você também não sabia. Quando a gente nasce, a gente não sabe. A gente não tem outra opção se não confiar nos nossos pais para cuidar da gente. A gente é um neném, a gente não consegue comer, a gente não consegue falar, a gente só chora, né? Só chora ou ri. Então, assim, a gente não consegue falar, a gente não consegue andar. A gente depende totalmente dos nossos pais para a gente viver, para a gente sobreviver. Um neném sem cuidado não sobrevive. E é a mesma coisa o ser humano. O ser humano sem o Hashem, o ser humano não vive, não tem uma vida boa, não tem uma vida plena. Né? E muitas das vezes a gente vê isso hoje em dia, né? Porque a verdade ela está tão distante do mundo que hoje em dia a gente vê, sabe, coisas horríveis acontecendo no mundo. Pessoas que se identificam como animais, né? Pessoas que casam com árvore, com objetos, uma coisa assim, sabe? E muitas das vezes a pessoa não tem problema mental. É só porque a pessoa está tão perdida porque a pessoa não tem a confiança, não confia, não busca os caminhos de Hashem, né? Então, eu queria falar que as palavras mais usadas no judaísmo, né? Mas também uma das mais mal compreendidas é a emuná. Muitas vezes a pessoa traduz a emuná simplesmente como fé. Mas a verdade é que a emuná na Torá, ela é algo muito mais profundo do que acreditar em algo. A emuná não é apenas acreditar, a emuná é viver confiando em Hashem todos os dias, né? E a palavra da emuná vem, né, da raiz hebraica ali, amém. E essa raiz, ela significa o quê? Ela significa firmeza, confiança, estabilidade, lealdade. Por isso, quando dizemos amém, estamos dizendo, isso é verdadeiro, isso é firme, eu confio nisso. Então, a emuná não é apenas um sentimento religioso, é a confiança firme na realidade de Hashem, né? O profeta, ele diz, o justo viverá pela sua emuná. Habacuque 2:4. Os sábios explicam que toda a vida espiritual de uma pessoa depende disso. O Talmud ensina algo impressionante. No tratado Makot 24a, os sábios dizem que toda a Torá pode ser resumida em um princípio.
o justo viverá pela sua emuná. Ou seja, sem emuná, a vida perde a direção. A emuná, ela não é cega, né? Uma das maiores diferenças entre a Torá e muitas religiões é essa. A Torá não pede fé cega. A Torá ensina conhecimento de Deus. O Rambam escreve no início do Mishneh Torá os fundamentos, o fundamento dos fundamentos e o pilar da sabedoria é saber que existe um primeiro ser que trouxe tudo à existência. Note algo muito importante. Ele não diz acreditar, ele diz saber. A Torá quer que a pessoa estude, investiga e compreenda. Outra diferença fundamental é que no judaísmo a fé não começa com um indivíduo dizendo que viu Deus. Ela começa como uma nação inteira presenciando a revelação, né? Na Torá está escrito face a face, Hashem falou convosco no monte. Deuteronômio 5:4. Milhões de pessoas presenciaram a revelação do Sinai. Por isso que a emuná judaica não é baseada apenas em tradição, ela é baseada em testemunho coletivo. Muitas pessoas pensam que ter fé significa que a vida será perfeita. Mas a Torá ela mostra exatamente o contrário. Abraão passou por testes e Yosef foi vendido como escravo. O povo de Israel passou pelo deserto. A emuná ela não significa ausência de dificuldades. Significa confiar em Hashem mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O rei Davi escreveu: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23. Isso é emuná, galera. Isso é emuná. Emuná não é algo apenas filosófico. Ela aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Quando a pessoa perde algo e diz: Hashem sabe o que faz. Quando algo dá errado e ela continua confiando. Quando ela tenta viver corretamente, mesmo que seja difícil. Isso é emuná. Como eu disse, né? Não importa, aconteceu algo ruim aqui, eu confio em Hashem, porque eu sei que é pro meu bem. Aconteceu algo terrível, eu sei que isso é pro meu bem. Hashem está te resguardando de algo muito pior, de algo que não é para ser seu. Então, né, vamos agradecer. Vivemos numa geração com muita informação, mas pouca emuná. As pessoas confiam no dinheiro, confiam na tecnologia, confiam em chat GPT, confiam em política, mas esquecem de confiar em Hashem. A emuná não é acreditar que tudo vai ser como que a gente quer. Emuná é saber que nada acontece sem a vontade de Hashem. Quando a pessoa ela perde a emuná, ela começa a viver com ansiedade, medo, desespero, raiva da vida. Porque tudo parece depender apenas dela. Mas quando existe emuná, existe descanso da nossa neshama, da nossa alma. A pessoa entende que faz sua parte, mas o resultado está na mão de Hashem. Aí você vai falar, mas como eu posso fortalecer a minha emuná? Bem, os sábios ensinam algumas formas simples, né? Primeiro, a gente estudar a Torá. A Torá, ela fortalece a nossa mente, o nosso coração, né? E segundo, é observar a criação. O rei Davi disse, os céus proclamam a glória de Deus. Salmos 19. Quando observamos o mundo, vemos a sabedoria de Hashem. Terceiro, lembrar das bondades de Hashem. Cada pequena coisa boa que acontece na vida, como eu disse, né? Cada coisa boa a gente deve lembrar de Hashem. Nada é por acaso, não só, né, nas dificuldades, mas também lembrar nas coisas boas. Baruch Hashem, consegui uma promoção no trabalho, Baruch Hashem, consegui comprar um carro melhor, Baruch Hashem. Graças a Hashem, Baruch Hashem. Graças a Deus. Uma reflexão final aqui que eu queria deixar com vocês é que a emuná, ela não significa ter todas as respostas. Como eu disse, significa a gente confiar mesmo quando a gente não tem a resposta. Né? A história do povo judeu, ela prova isso. Os exílios, as perseguições, as dificuldades. Mesmo assim, a emuná permaneceu. E talvez seja isso que mantém, né, o povo de Israel vivo até hoje. Aquela emuná,
aquela confiança, né? Entregar mesmo sua vida a Shem. É isso, né? Acho que eu me alonguei um pouquinho mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Porque hoje em dia o mundo precisa muito mais de emuná verdadeira. Que possamos fortalecer nossa confiança em Hashem todos os dias. Shalom e tudo de bom para todos nós.